Olá, queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa primeira aula do curso Mergulhados. Tenho por certo que será um tempo aqui de muito crescimento, aprendizado, onde você vai começar a ver a Bíblia de uma forma diferente. E eu não tenho dúvidas de que o Senhor há de te abençoar e te usar de uma forma diferente. O texto de hoje, eu quero meditar com vocês aqui e extrair aqui também algumas lições. Encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, e o versículo de número 8. Enquanto você procura aí o texto sagrado, eu quero só dar aqui algumas informações a vocês, tá? Essas nossas primeiras aulas, eu vou fazer questão de pegar algumas mensagens que eu já tenho pronta, que eu já prego, e mostrar para vocês como eu fiz para desenvolvê-las, para prepará-las, para pregá-las, tá bom? Então, só nessas aulas você já vai ter uma noção de como você vai conseguir preparar os seus sermões, viu? Vai começar a olhar a Bíblia de uma forma diferente. E esse é o nosso intuito. Eu quero trazer para vocês aqui algumas informações bem importantes com relação a toda essa questão de estrutura de um sermão. Mas primeiramente eu quero que vocês comecem a olhar a Bíblia de uma forma diferente, tá ok? Então vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, e o versículo de número 8, está escrito assim: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aio, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo foi onde ele estava, somente para pegar o despojo. E depois dele, e esse é o personagem que eu quero destacar com vocês aqui nesta lição, nesta aula de hoje, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Ok? Volte o seu olhar, por gentileza, aí para o versículo de número 11. Versículo de número 11. Existem informações aqui muito importantes. Primeira delas, depois dele, Samá. Samá é o nome deste personagem. Ok? Filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão. Então você tem aqui os filisteus, que são os inimigos, e você vê aqui um ajuntamento de filisteu em uma multidão. Ok? Aonde eles se ajuntaram? Onde havia um pedaço, não é uma terra inteira, é só um pedaço. E é bom que se destaque isso, tá ok? Os detalhes do texto, gente, são sempre o diferencial, tá ok? É o que vai fazer a diferença na sua mensagem. Pedaço de terra.
Aí você vê aqui, é um pedaço de terra, mas está cheio. Cheio do quê? Cheio de lentilhas. Tá ok? E o povo fugira de diante dos filisteus. Então você tem um povo aqui que estava nesse pedaço de terra, que quando os filisteus chegam em multidão, eles fogem, saem correndo. Tá ok? Este, pois, ou seja, Samá, se pôs no meio daquele pedaço de terra, sozinho, e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Ok? Vamos lá. Algumas coisas aqui a gente precisa se ater, tá bom? Primeiro, sobre o que o texto que nós lemos aqui está nos falando. Está nos falando a respeito dos valentes de Davi. Ok? Então nós temos que entender aqui. Nós temos Davi e nós temos os seus valentes. Nunca tenha pressa, tá? Devagar, e você vai construindo a ideia. Você vai ampliando o cenário. Você vai entendendo o contexto. Então nós temos Davi e nós temos os valentes de Davi. Perfeito? Quem foi Davi? Quem é Davi aqui nesse contexto? A gente tem que lembrar que Davi, sem sombra de dúvidas, ele foi um grande rei, né? Davi foi um grande vencedor, um grande conquistador. A trajetória de Davi, na verdade, ela é marcada por batalhas, por inúmeras guerras que Davi precisou enfrentar e, na sua grande maioria, saiu como vencedor. Precisamos, porém, nos lembrar que Davi não venceu todas essas guerras sozinhos. Davi, ele tinha ao seu lado homens valentes, um exército de valente, ok? Então Davi, você pode ver Davi aqui tanto como um rei, como um líder. Então aqui a gente já começa a entender para que lado a gente vai poder conduzir a nossa mensagem, ok? Nós estamos falando de Davi como líder, ok? Que tinha um exército de homens valentes ao seu dispor, que trabalhando para ele, com ele. Então, Davi, ele não trabalhava sozinho, Davi não vencia sozinho, ele tinha um exército de valentes com ele, ok? Esses valentes, eles vão ficar conhecidos como os valentes de Davi, ou também são chamados de poderosos de Davi. Este feito, os feitos deles, né, dá a eles essa nomenclatura, este título, né, de poderosos de Davi. Quem são esses homens? Aí nós precisamos aqui destacar algumas qualidades. É importante isso, entendeu? Você vai ver o quanto que isso vai fazer a diferença. Quais são as qualidades desses homens? Ok? Quando você vai estudar a respeito dos valentes de Davi, você vai perceber que esses homens eram fortes, esses homens eram corajosos, esses homens tinham habilidades, tinham talento, mas a principal característica desses homens não é a força, não é a habilidade, não é o talento, não é a coragem deles, não é a valentia deles, mas a lealdade. Sim, a lealdade que eles tinham para com Davi. Então aqui a gente já começa a tirar lições extraordinárias. Esses homens são leais ao tal ponto que estão dispostos a arriscar a sua própria vida pelo rei e pelo povo de Israel. Esses homens são leais a grau ponto que eles entram em qualquer que seja a batalha, ainda que sozinho. Então, esses homens são homens de fato leais. Então nós estamos trabalhando aqui a respeito das qualidades dos valentes. Vamos lá? Vamos lá? Porque eu posso só dar essa informação, isso acontece muito. Tem pregador que quando ele vai pregar, ele libera muita informação. Informação. Ele lê o texto, ele explica o texto, mas ele não consegue aplicar isso na vida do povo. Porque a pessoa que está me ouvindo, ela está dizendo assim, ok, entendi. Davi tem valentes, tem um exército, esses homens são corajosos, são fortes, são habilidosos, são talentosos e são leais. E o que isso tem a ver comigo? Aí que vem a parte da aplicação.
Como que eu aplico isso, Aldoir? Acabei de ver que eles são corajosos, que eles são fortes, são habilidosos, são talentosos, mas acima de tudo são leais. A lealdade deles é o que sobressai sobre todos os outros atributos aqui. Perfeito? Então qual é a aplicação? A aplicação é básica. Não adianta ter coragem, ser forte, ser valente, ser talentoso, ser habilidoso, se não for leal. O que ia adiantar? Davi ter homens corajosos, fortes, habilidosos, talentosos, poderosíssimos, se esses homens fossem infiéis. Se esses homens não fossem leais a Davi. Não haveria confiança. Então, o mais importante do que ter coragem, talento, habilidade, entendeu? Valentia, é ser leal. Ok? Então aqui está uma aplicação. Você vai fazer esse paralelo. Entendeu? E eu vou mostrando isso aqui para vocês. Vocês vão me acompanhando. E vocês vão ver que daqui a pouco isso aqui vai ficar tão na mente de vocês que vocês vão começar a, por conta própria, a fazer. Entendeu? Então, nós podemos aprofundar um pouco mais essa aplicação. De que forma? Vamos lá. Não adianta nada você ser forte, corajoso, talentoso, possuir diversas habilidades. Se não for leal, não serve para fazer parte do exército do rei. Dá para aprofundar mais, Aldir? Dá para aprofundar mais um pouquinho essa aplicação. Claro que dá. Ok? A força de alguns nos enche os olhos, a coragem de outros nos impressiona, o talento de alguns nos encanta, mas é a lealdade que é um atributo indispensável na vida deles. Vivemos dias de muita gente com talento, habilidosa, corajosa, canta bem, prega bem, mas não é leal, não tem lealdade. E por aí vai, ok? Espero que você esteja conseguindo acompanhar aí. Vamos lá. Outro ponto importante que a gente precisa entender, e ó, detalhe, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, vocês podem usar, tá ok? Se vocês quiserem pregar, por exemplo, sobre Eleazar, o contexto é o mesmo. O mesmo. Se for querer pregar sobre José e Batsebete, o contexto é o mesmo. Se quiser falar dos três, o contexto aqui que eu estou apresentando para você é o mesmo. Entendeu? Isso é uma outra coisa que eu vou ensinar para vocês numa outra aula. Por exemplo, quando você se torna um pregador, que você tem uma demanda de agendas muito grande, fica complicado você conseguir gerar de fato uma boa mensagem, tá? Uma boa mensagem, se eu me debruçar em cima de um texto para preparar uma mensagem boa, tá? Uma boa mensagem, eu vou levar ali, dependendo do texto, de 6, se for um texto bem simples, 6 horas ainda sai. É de 6 a 12 horas no mínimo de estudo, tá? Para preparar uma mensagem. Tem texto que você vai levar mais tempo do que isso, ok? Devido à sua dificuldade, complexidade, tá ok? Mas em média é isso, tá? Em média é isso daí que você vai levar para fazer uma boa mensagem, tendo as ferramentas corretas. Se você ainda não tiver, você vai levar mais tempo que isso, entendeu? Mais tempo que isso. Então vamos lá. Primeiro a gente viu, ok? Que temos Davi e temos os valentes. Nós vimos primeiramente aqui o quê? A característica, os atributos desses valentes. Perfeito? E já mostrei para vocês como fazer uma aplicação básica ali. E agora, Aldir? Agora nós vamos ver da onde surgiram esses valentes. Esses valentes não aparecem do nada. Davi não estava lá cuidando das malhadas e já tinha esse exército com ele. Então, em que momento esses homens aparecem na vida de Davi? Onde surgem esses valentes? É aqui que está o detalhe. É aqui que mexe com o meu coração. É quando a gente começa a entender aonde surgiram esses valentes, esses poderosos de Davi que a gente está vendo aqui, certo? Vamos lá. Quando Davi estava fugindo de Saul, Davi ele se refugiou em uma caverna, tá ok? Ele foi buscar abrigo, segurança, refúgio em uma caverna chamada Adulão. Adulão, se você quiser até anotar aí, significa justiça do povo.
tá? Em Adulão, Davi, que antes tinha sido ali desvalorizado por sua família, lembra? Agora ele é procurado por ela. Ele é procurado pelos seus irmãos, pelos seus familiares, pelos seus parentes, que fogem para estar junto de Davi. Tá? A caverna de Adulão, ela é um sistema de corredores sem fins, com passagens transversais que ainda não foi explorada totalmente. A caverna de Adulão era uma caverna comum, sem nada de especial, sem beleza alguma. As cavernas, em geral, elas são lugares escuros, frios, solitários. A caverna de Adulão só vieram até Davi pessoas que realmente precisavam dele. Então eu não sei se você percebeu o que eu acabei de fazer. O que eu fiz aqui? Eu apresentei para você o local, o ambiente, aonde Davi vai se encontrar com esses valentes, ou esses valentes vão se encontrar com Davi, na caverna de Adulão. E eu aproveitei para dar a vocês algumas informações a respeito da caverna de Adulão. O que você tem que tomar muito cuidado? Por exemplo, o nosso objetivo é pregar sobre Samá. O tempo da pregação ele é escasso, passa muito rápido. Nós temos pouco tempo. Então eu devo dar informações a respeito da caverna de Adulão? Sim, é importante, é muito bom, enriquece o seu sermão. Porém, você precisa tomar cuidado com o tempo. Porque às vezes você se empolga aqui falando da caverna e fica na caverna e não consegue pregar o que você queria. Então você tem que saber qual ponto da mensagem você pode explorar e qual ponto você tem que apenas passar com informações. Entendeu? Porque meu objetivo não é pregar sobre a caverna de Adulão. Meu objetivo é pregar sobre a vitória de Samá sobre os filisteus. Então eu preciso tomar este grande cuidado. Ok? Vamos lá. Então as pessoas que vieram até Davi nessa caverna eram pessoas miseráveis. Tá? Grave isso aí, isso é importante. Aflitas, amarguradas, tensas, pessoas estressadas com a vida, pessoas carregadas de culpa. Mas elas encontraram naquela caverna, em Davi, um amigo, um companheiro, um líder, se é que posso chamar assim, um mentor, ok? Essas pessoas que se encontram com Davi na caverna de Adulão, ok? Eram pessoas que a sociedade já dava como perdidas, ok? São pessoas sem mais perspectiva de viver dias melhores, ok? Então, esse é o tipo de pessoa que está se encontrando com Davi ali na caverna de Adulão. Pessoas que a sociedade dizia que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que nunca chegariam a lugar nenhum, ok? Então são pessoas desse porte, desse calibre, se é que podemos dizer dessa forma, tá? Então nós temos aqui de novo um outro paralelo, qual? A visão da sociedade a respeito desses homens e a visão de Davi a respeito desses homens. E a visão desses homens a respeito de si mesmo. Tá ok? Então vamos lá, eu vou voltar isso aqui para você. Porque a gente precisa entender o seguinte. Entenda o cenário. Eu não sei se você é assim. Eu sou uma pessoa muito visual. Então, às vezes, eu desenhando... Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui agora para vocês, tá? Eu desenhando facilita demais as coisas para mim. Ok? Eu só não tiro sarro do meu garrancho aí, viu? Meu desenho. Então, vou fazer uma caverna aqui. Ok. Eu não sei se é assim uma caverna, gente, mas tá bom. Vamos fazer aqui pra vocês, tá? Olha só. Então, quando você desenha, não sei se vai dar pra vocês verem aí certinho, tá? Quando você desenha, você que é visual, isso acaba te ajudando muito, amplia a tua visão, ok? Então, de que forma, Aldir? Aqui eu tenho
a visão da sociedade a respeito desses valentes: não vão ser ninguém, não vão chegar a lugar nenhum, são homens falidos e etc, etc. Nunca vão chegar a lugar nenhum. Essa é a visão da sociedade a respeito deles. Só que você também vai ter uma visão de Davi acerca deles. A visão de Davi acerca deles é completamente diferente. A visão de Davi é alguém que consegue enxergar nesses homens valor. Ok? A visão de alguém que consegue enxergar nesses homens algo de bom, de precioso. Consegue enxergar potencial neles. E qual é a visão deles a respeito de si mesmos? Tá ok? Aí é para você pensar, vou deixar para você. Tá ok? Então nós temos 3 visões. A visão da sociedade, a visão de Davi e a visão dos valentes. Tá ok? Tá ok? E aqui, tá ok? Dentro dessa ideia, nós também podemos ampliar essa questão. Entendeu? Porque aí você pode ter a visão de Davi a respeito da sociedade. Davi está dizendo assim: a sociedade não acredita neles, mas eu sei o potencial que eles têm. Pegaram aí? Pegaram aí? Você também tem a visão da sociedade a respeito de Davi. Esse Davi é um maluco. Vai investir nos camaradas desse? Estão entendendo? E você tem a visão dos valentes a respeito da sociedade, tá certo? Baseado no que a sociedade pensa deles. E você tem a visão dos valentes a respeito de Davi, baseado no que Davi pensa deles. Então você tá vendo como ampliou isso aqui? Isso aqui cresceu muito. Dá para pregar só aqui. Sobre essa questão das visões aqui. Dos olhares. Das expectativas humanas. Enfim. Tá? Tô só mostrando para vocês o que é meditar. Você tá meditando aqui no texto. Tá? Nós estamos pensando nele. Importante que sempre você vá fazendo essas anotações para você não se perder. Vamos lá? Olha só. Devagarzinho a gente chega lá. Viu? Então são pessoas que a sociedade já dava como perdida. Pessoas que não tinham mais perspectiva de vivenciarem dias melhores. Ok? Pessoas que aos olhos da sociedade não seriam ninguém, nunca chegariam a lugar nenhum na vida. Porém, dentro dessa caverna, Davi conseguiu enxergar dentro desses homens o valente que existia dentro deles, que talvez nem eles mesmos conseguiam enxergar. Ok? Então vamos lá. Vamos extrair lições aqui acerca de Davi como líder. Tá? E se você tirar mais lições além dessas aqui que eu vou apresentar a você, depois você me manda, pode mandar para nós lá no grupo, tá bom? Eu vou deixar o grupo aberto lá depois que eu liberar as aulas. Vocês podem mandar lá no grupo, tá bom? As anotações de vocês a respeito da aula, as dúvidas, tá ok, gente? Então vamos lá. Lições a respeito de Davi como líder, tá? O bom líder é aquele que consegue enxergar em um valente, enxergar um valente em quem a sociedade só vê mais um fracassado. Tá ok? Então aqui é uma boa mensagem para você pregar para a liderança, né? O bom líder é aquele que consegue enxergar em um valente em quem a sociedade só vê um fracassado, um derrotado. Outra lição. Um bom líder é aquele que consegue despertar o valente que está adormecido dentro do seu liderado. Isso também é importante. Ok? Davi enxergou o potencial que esses homens tinham, mas Davi também oportunizou eles. Deu a eles possibilidade de fazer parte do seu exército, de demonstrar o potencial que tinham. Ok? Até porque às vezes tudo que alguém precisa para mudar a sua história, para mudar a sua vida, é de uma oportunidade, é de uma chance de demonstrar o potencial que tem. Às vezes tudo que alguém precisa para ver a história da sua vida mudar é isso, é uma nova chance, é uma nova oportunidade. Então, qual é a ideia aqui? O que salta aos nossos olhos diante disso aqui? Com relação a esses valentes, eu nunca posso menosprezar ou descartar alguém que está vivendo um tempo de caverna. Alguém que aos olhos da sociedade já fracassou. É um derrotado. Por que eu não posso menosprezar alguém que está vivenciando dias de caverna? Nós vamos analisar Deus agora dentro desse contexto. Deus. Nós acabamos de ver Davi como líder. Agora nós vamos ver Deus aqui. Como? Porque Deus é especialista em transformar uma caverna
Era uma caverna em um quartel-general. Perfeito? Então, o que muitos chamam de caverna, Deus enxerga como um quartel-general, onde ele levanta guerreiros, soldados. Então, o que para muitos é uma caverna de desistente, caverna de fracassado, caverna de sem futuro, Deus chama de quartel-general, onde ele vai levantar aqui os seus guerreiros, onde ele forja seus soldados para o seu reino. Ok? Então, aos olhos da sociedade é uma caverna. Aos olhos de Deus virou um quartel-general. Ok? Então, por isso que eu não posso menosprezar. Porque eu não sei o que Deus vai fazer dentro daquela caverna. Com aqueles que estão lá dentro dela. Ok? Por que eu não posso menosprezar alguém que vive dia de caverna? Porque a caverna não é o ponto final da história, gente. Tá ok? A caverna não é o final da história. A caverna, às vezes, é o ambiente onde Deus nos faz chegar, nos permite chegar, ok? Como um fundo do poço, para recalcular nossa rota, nos colocar no caminho certo, no caminho que Ele quer. Ok? Então, a caverna não é o fim. É o lugar onde Deus está nos reposicionando. A caverna não é o fim. Às vezes é onde começa uma nova história, um novo tempo. A caverna não é o fim. E você pode trabalhar essa ideia aqui, ó. A caverna não é o fim. É onde Deus vai te levantar. A caverna não é o fim. É onde uma nova oportunidade de Deus te alcança. A caverna não é o fim. É onde Deus está despertando o valente que existe em você. Ok? A caverna não é de fato o fim. Por que eu não posso, Aldir, menosprezar alguém que está vivenciando dias de caverna? Dias difíceis, dias de aflição, dias de angústia, dias de dor, endividado, em crise, entristecido. Porque se ele ainda está vivo, é sinal de que Deus ainda tem um propósito na vida dele. Tá? Você pode estar na caverna, sim, desacreditado pela sociedade, sim, mas sem propósito de Deus na vida, não. Tá? Enquanto Deus tiver um propósito, ok, em minha vida, na sua vida, a caverna não será o fim. A sociedade não dará a última palavra ao nosso respeito. Tá? Podem conhecer o nosso passado, podem desacreditar, podem chamar de fracassado, derrotado, perdedor, porém eles não têm noção do que Deus está fazendo, de como Deus vai nos arrancar de dentro dessa caverna, o que Deus vai fazer através das nossas vidas, olha que saímos de dentro dessa caverna. Ok, gente? Então é isso. Aqui você está vendo como começa a fluir a coisa, né? As lições elas vão vindo, porque você já está mergulhado nesse texto, você está conseguindo entender aqui esse pano de fundo. Tá? E é o pano de fundo, tá? Que tudo é pano de fundo. Nós nem entramos no texto mesmo ainda. Ok? Então você olha ali, você fala, meu Deus, mas como que eu vou pregar? São só 2 versículos. Olha, eu ia fazer uma aula só sobre Samar aqui, mas eu estou vendo que o tempo está passando, nós não saímos nem do contexto. Entende? Tamanha é a quantidade de lições, de coisas que a gente pode extrair aqui. Tá? Olha só. Por que eu não posso menosprezar alguém que vive dias de caverna? Simples. Porque o momento deles não define o seu futuro. É um momento de caverna, é um momento endividado, é um momento angustiado, é um momento desacreditado, é um momento fracassado. Tá entendendo? Não define o futuro. Ok? Eles podem ter entrado na caverna aflito, podem ter entrado na caverna endividado, amargurado, desorientado, triste, angustiado, mas vão sair de dentro dessa caverna como? Depois de se encontrar com Davi, com esse líder. Ok? Eles vão sair de lá como guerreiro, como valente, como soldado do exército do rei. Então o teu momento não vai definir o seu futuro. Essa é a ideia. Então o que Deus tem é melhor, é maior, vai surpreender muita gente. Agora você imagine que você está no culto e você está pregando isso aqui. E existe no banco, sentado, ouvindo você pregar, uma pessoa que está vivenciando de fato um tempo de caverna. Ele está amargurado, ele está triste, está endividado, está angustiado, está vivendo um tempo de grande aflição, de crise, achando que acabou, e você diz, a caverna não é o fim, porque o teu momento não define o teu futuro. Você pode estar aflito, estar endividado, estar amargurado, estar desorientado, estar triste, estar angustiado.
mas Deus vai arrancar você. Tá entendendo? Isso aqui depois, quando eu for dar aula de oratória para vocês aqui, vocês vão aprender a fazer isso. Perdão, gente. Ok? Mas você vai sair de dentro dessa caverna como um guerreiro, como um valente, como um soldado do exército do rei. O momento não vai definir teu futuro. O que Deus tem pra você é melhor, o que Deus tem pra você é maior, o que Deus vai fazer vai surpreender muita gente. E aqui você começa a aplicar na vida de quem tá te ouvindo. Ok? Isso aqui tem um impacto muito grande pra quem tá vivendo um momento desse. Certo? Então, gente, recapitulando aí, tá? Vamos lá. Olha só. O que nós fizemos aqui até agora, tá? A gente viu aí Davi. A gente viu o momento que Davi vive de caverna. Nós vimos aqui aonde Davi encontra esses valentes, dentro dessa caverna. Davi como líder. Nós vimos também aqui os atributos, as características desses valentes de Davi. Esses homens que Davi, o momento que eles viviam. Olha quanta coisa a gente viu só como pano de fundo desse texto aqui. E como eu disse para vocês, tá? Não desperdicem isso daí, tá? Não desperdicem isso daí. Por quê? Porque esse contexto ele é o mesmo se você for pregar, repito, tá? Só sobre Eleazar. É o mesmo contexto se você for pregar sobre José e Bacebete, tá bom? Outro detalhe, tem vários outros, por exemplo, Benaia, tá? Você vai ver lá no versículo 22 ali, 20, vai estar falando aí sobre Benaia, que também era um outro valente. Davi tinha muitos valentes, então esse contexto serve para todos eles. Foi ali que Davi os encontrou. Então o que eu estou passando para vocês aqui é algo que, se você quiser, você vai gerar aí pelo menos mais 5 mensagens. Pelo menos mais 5 mensagens só em cima disso aqui. Então tá mastigado. Essas primeiras aulas eu vou fazer dessa forma, é proposital, tá ok? Mas depois eu vou começar a trabalhar com vocês de uma forma diferente, tá bom? Então vai ser muito bacana. Não tenha pressa, com calma a gente vai chegar lá, tá bom? E vai ser extraordinário. Então, na próxima aula agora, o que eu vou fazer? Nós vamos entrar para falar a respeito de Samá, propriamente, tá? Vamos falar sobre Samá, nós vamos falar sobre esta guerra, sobre as lições aqui da vida de Samá, tá bom? Como ele venceu. E detalhe, tá? Essas lições que eu vou apresentar para vocês a respeito de Samá, vocês também conseguem usar elas, tá bom? Na vida dos outros valentes que eu citei para vocês. É só mudar algumas coisas, tá bom, gente? Então, vai ser bênção, vai dar certo, viu? Deus abençoe e até a próxima aula. Vou ter que fazer parte 2 para não ficar tão extensa assim essas aulas.